O Brasil voltou, era isso que diziam os petistas enquanto comemoravam a eleição do descondenado em 2022. Mas sabe o que voltou? Voltou mesmo. Voltou o Brasil da corrupção, da cleptocracia, do favorzinho, dos esquemas com a JBS. Veja essa notícia aqui do lado. Empresa dos irmãos Batista, aqueles da JBS Friboi, teve 17 reuniões com o ministro de Lula antes de receber benefício do governo do Lula. O ministro Alexandre Silveira se encontrou com o presidente da Ambar fora da agenda oficial. São os irmãos Joesley e Wesley Batista, que se encontraram 17 vezes com o ministro das Minas e Energia fora da agenda oficial. Vale dizer que a JBS Friboi foi uma das maiores beneficiadas com os acordos de leniência firmados pós-governo Lula. Ou seja, o governo Lula age diretamente para beneficiar os irmãos Batista. Vale lembrar que eles que armaram aquela arapuca para o presidente Michel Temer, que acabaram atrapalhando a votação da reforma da Previdência lá atrás na gestão Temer, no início da gestão Temer. Isso mostra claramente que eles atuaram de maneira ordenada, orquestrada e mancomunada com o PT para sabotar o país. Tanto é que agora recebem benefícios atrás de benefícios como se nada tivesse acontecendo. E aí, como se trata de gestão PT, tudo é uma grande coincidência. Tudo é coincidência. Todo mundo é amigo, todo mundo faz reunião. É a gestão do Lula. O mais interessante é que a imprensa não fica escandalizada. Não vejo a imprensa horrorizada, chocada, porque teve essa reunião. Imagine se fosse na gestão Bolsonaro. Que volto a dizer, na verdade, foram eles que gravaram o presidente Temer aquele áudio que fala, tem que manter isso aí. Um áudio completamente fora de contexto, que não põe o presidente Temer em nada de ilegal, mas que agora na gestão PT tudo pode acontecer, por mais que seja escrachadamente uma esculhambação para favorecer essa gente. E falando em esculhambação, olha só, visita de Lula à Bolívia pode abrir caminho para a importação de gás argentino. A visita do presidente espera avançar com a negociação por mais gás boliviano, mas também visa ter acesso ao gás de Vaca Muerta via Bolívia. As negociações entre Brasil e Bolívia para a importação de grandes volumes de gás natural, sem a participação da Petrobras, pavimentam também o caminho para acesso à indústria a futuras exportações da Argentina. Mas continua sendo uma mera coincidência. O Lula comprando gás de um presidente próximo dele, isso atropelando ao arrepio da Petrobras. Isso deixa muito claro que a Petrobras só serve para alocar comparsas e para fazer conluio na gestão PT. Inclusive, voltando aqui, ó, fluxo dos irmãos Batista investe para ampliar a produção na gás da Bolívia. Ou seja, o ministro das Minas de Energia se reuniu com os irmãos Batista agora investiram uma pequena fortuna para ampliar a produção de gás na Bolívia, que vai ser vendido para onde? Para o Brasil, para depois exportar para a Argentina. Tudo isso ao arrepio da Petrobras. A produção da empresa subirá 100 mil metros cúbicos para 1,1 milhão de metros cúbicos. A Fluxus, empresa de óleo e gás dos empresários Wesley e Joel Batista, anunciou nesta terça-feira que investirá 100 milhões de dólares na Bolívia até 2028 para ampliar a produção de gás natural. Isso me lembra muito o caso do Eike Batista, aqueles empresários meio mabembes assim que começam a ter a produção inflada de uma maneira artificial pelo governo, e agora a gente vê isso acontecendo aqui com os irmãos Batista. Até tem a coincidência do sobrenome, não sei se são parentes, acho que não. Mas a questão é a seguinte, não existe coincidência na gestão PT. Eles se encontraram com o ministro das Minas e Energia, agora vão investir na Bolívia. O governo já está atuando para comprar o gás diretamente da empresa que é ligada a eles sem a Petrobras. Isso deixa muito claro que o desvio de finalidade, isso deixa muito claro o desvio de interesse nessas relações. O cara está ganhando dinheiro a rodo do nosso dinheiro, ao arrepio da legislação brasileira, e ninguém fala nada. É um absurdo. E aí a gente vê aqui, ó, Petrobras anuncia aumento da gasolina e no gás de cozinha. Segundo o comunicado da estatal, o litro da gasolina terá acréscimo de 20 centavos e o gás de cozinha será R$ 3,10 no botijão de 13 quilos. E aí eu falo para você, aumenta o preço do combustível, aumenta toda a cadeia, porque a produção no Brasil ela é feita por caminhão. O transporte é feito pela via asfáltica, então naturalmente não existe transporte de ferrovia, o transporte é mais caro, aumenta o preço do diesel, aumenta o preço de todos os produtos, do tomate, do arroz, do feijão, do pão, ou seja, a sua cesta básica se torna mais cara, já com a inflação do governo Lula. E além disso, o gás de cozinha dispara. O Lula, que falava que achava um absurdo o preço do gás de cozinha na gestão Bolsonaro, agora joga uma fortuna para você pagar, e sinto muito, afinal de contas quem vai ser beneficiado? Os irmãos Batista, que são aliados do Lula. A conta para mim é muito retilínea.
Só que tem gente que simplesmente não abre a cabeça para entender o óbvio. E aí, vamos aqui, ó, esse tweet do PT do Brasil aqui, ó. Não tá dando para andar de carro e muito menos para viajar para Disney. Na corrida maluca do governo, quem perde é o povo. Quem chegará primeiro a R$ 6, a gasolina ou o dólar? Saudades do PT. Pois é, sobre o PT, quem chegará primeiro, a gasolina ou o dólar? Saudade do Bolsonaro. E aí engole o choro e faz o L com pé de galinha, né? Porque é o que tem. E aí o que a gente tem? No meio disso tudo, você pagando a conta, tudo ficando mais caro, combustível ficando mais caro, e o Haddad resolve te tributar mais um pouco. Reforma tributária ameaça motoristas de aplicativo. Imposto de 26,5% pode reduzir a renda pela metade. O artigo 21 do projeto enquadra motoristas como contribuintes dos dois novos tributos, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que resultará na tributação de 26,5% para os motoristas de aplicativo. Resumindo assim, pobre não tem picanha, não tem cerveja e não terá Uber, já que o ministro Luiz Marinho avisou que se a Uber quiser sair do país, que saia. Veja ele falando. A imprensa disse, e se a Uber sair do Brasil? Falei, primeiro que a Uber não vai sair do Brasil, que é o primeiro, número um da Uber é o Brasil, do seu mercado. Segundo, agora, se caso queira sair, o problema é só da Uber. A questão é a seguinte, primeiro que o imposto não fica sobre o motorista nem sobre o carro, como diria a Janja. Vai ficar sobre você, que vai pagar mais caro no transporte, porque o preço é embutido em tudo. Segundo, que inviabiliza a operação, porque torna tudo mais caro, tudo excessivo. E terceiro, idiota aquele que votou a favor da reforma tributária do Haddad. É óbvio que quando você tem um petista fazendo uma reforma tributária, vai dar errado, vai dar encaca. Porque não tem como dar certo. Essa gente acha que dinheiro dá em árvore. Precisa de mais dinheiro? Vou cortar na carne? Não, não existe uma única vez. Não existe um único vídeo da gestão Lula que ele fala em cortar na carne. Não, ele tributa mais, ele corta na sua carne. Corta a sua picanha, corta o seu tornozelo, o seu calcanhar, as tuas pernas, te tributando ainda mais. O ônibus já tá caro, o diesel tá caro, agora o Uber vai ficar caro. Daqui a pouco ele vai falar que é importante andar de bicicleta porque torna mais saudável. Daqui a pouco você tá puxando carroça para ir trabalhar, porque é isso que tá acontecendo na gestão Lula e ninguém fala nada. E aí a gente vê a esquerda, uma parcela da imprensa que adora destilar seu ódio, atacar, criticar. A gente vê uma parcela da direita que fica quieta porque prefere ver um aliado de direita tomando burdoada do que se unir para juntar e atacar a esquerda, como fizeram na França contra a direita, onde se uniram e atacaram a direita. Não, aqui no Brasil fica cada um separado, cada um para um canto, e o Lula vai arrebentando a vida da população. A esquerda está destruindo o Brasil como faz em tudo. A esquerda governando é uma nuvem de gafanhotos que por onde passa deixa destruição, arrepia qualquer plantação. É isso que nós vemos no Brasil hoje, no Brasil do PT, no Brasil do Lula. E aí o que mais me espanta é que muita gente fica quieta no meio de tudo isso. Tudo está ficando mais caro. Nossa moeda está valendo nada. Está indo à bancarrota. O Haddad vai criando mais imposto. Não existe um planejamento econômico no país. Não existe uma lógica. As pessoas ficavam criticando o Paulo Guedes. Olha o que o Haddad está fazendo no país. Olha o que o Haddad, olha o que é a gestão Lula. Olha o que está sendo a gestão Lula. Lembra da gestão Bolsonaro com pandemia e tudo mais? Olha o que o PT está fazendo com o país. E aí você olha aqui, ó, movimento indígena inicia protestos contra Lula e STF. As manifestações começaram na quarta. O movimento indígena decidiu iniciar protestos contra o Lula, sobretudo pela falta de demarcação de terras. O STF deve iniciar o processo de conciliação do marco temporal. Tô esperando a Sônia Guajajara, aquela do PSOL lá, mas eu acho que ela tá mais preocupada em custear viagens, em passear, do que em cuidar da causa indígena. Mas também vamos concordar? Os indígenas, assim como a CUT, o MST, a UNE, só são mais um grupo que foram enganados pelo Lula. Parabéns, faz o L aí. Tá? Inclusive, olha só, tem uma causa indígena aqui que o Lula está defendendo bem. Olha, põe essa manchete aqui do lado. Uma agência de viagens chamada Ministério dos Povos Indígenas gastou 11 milhões de reais com pagamento de passagens aéreas e hospedagens desde 2023. Olha aqui, Wilson Lima, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério, tá? Gastou aproximadamente 11 milhões de reais com pagamento de passagens aéreas a não servidores desde o início da gestão da Sônia Tabajara. Os dados levam em consideração dispêndios até maio desse ano. Ou seja, a Guajajara está preocupada em viajar e levar a galera junto, não em cuidar dos povos indígenas. Primeiro que não tem que ter ministério para povo indígena, isso já começa com uma esculhambação. Podia botar a secretaria no meio do Ministério dos Direitos Humanos, que já estava bom demais, mas o Lula prefere criar o Ministério dos Povos Indígenas para ter uma pessoa com status de ministro, ganhando igual ministro e viajando às nossas contas. É isso que acontece na gestão de esquerda. E aí quando a gente vê um estado que não foi governado pelo PT, que é Santa Catarina, a gente vê o que o Jorginho Melo falou e ele tá certo. Santa Catarina é o melhor estado porque o PT nunca governou. Ao lado do Bolsonaro,
Bolsonaro, o governador participou do CEPAC no sábado em Balneário Camboriú. E ó, vamos concordar, Santa Catarina é um estado sensacional, espetacular, bonito, organizado e teve a felicidade de não ter o PT governando. Aqui no São Paulo a gente também nunca teve o PT governando, mas teve os tucanos, que é quase a mesma coisa. A questão é que lá em Balneário eles têm a felicidade de ter uma repulsa muito grande pela esquerda. Eu fico sonhando o dia que isso vai ser no país todo, ou pelo menos aqui em São Paulo, porque não dá para admitir a gente abrir uma pesquisa eleitoral e ver o Guilherme Boulos em primeiro ou em segundo. Esse cara, ele não podia passar de 3%. Ele tinha que ter o mesmo desempenho dos caras do PSTU. É uma loucura que alguém considere votar no Boulos. Tem que ter um desvio intelectual muito grande, uma deficiência intelectual muito grande para cogitar votar no invasor de terras. É isso, gente. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.